Que Deus abençoe você, fortaleça a sua fé, a sua esperança e renove no seu coração a capacidade de amar. O evangelho de hoje é Marcos 5, 21 a 43. Naquele tempo, Jesus atravessou de novo numa barca para outra margem. Uma numerosa multidão se reuniu junto dele e Jesus ficou na praia. Aproximou-se então um dos chefes da sinagoga, chamado Jairo. Quando viu Jesus, caiu a seus pés e pediu com insistência: "Minha filhinha está nas últimas. Vem e põe as mãos sobre ela para que ela sare e viva." Jesus então o acompanhou. Numerosa multidão o seguia e comprimia. Ora, achava-se ali uma mulher que há 12 anos estava com uma hemorragia. Tinha sofrido nas mãos de muitos médicos. Gastou tudo o que possuía e, em vez de melhorar, piorava cada vez mais. Tendo ouvido falar de Jesus, aproximou-se dele por detrás, no meio da multidão, e tocou na sua roupa. Ela pensava: "Se eu, ao menos, tocar na roupa dele, ficarei curada." A hemorragia parou imediatamente e a mulher sentiu dentro de si que ela estava curada da doença. Jesus logo percebeu que uma força tinha saído dele e, voltando-se no meio da multidão, perguntou: "Quem tocou na minha roupa?" Os discípulos disseram: "Estás vendo a multidão que te comprime e ainda perguntas: quem me tocou?" Ele, porém, olhava ao redor para ver quem havia feito aquilo. A mulher, cheia de medo e tremendo, percebendo o que lhe havia acontecido, veio e caiu aos pés de Jesus. Contou-lhe toda a verdade. Ele lhe disse: "Filha, a tua fé te curou. Vai em paz e fique curada dessa doença." Ele estava ainda falando quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga e disseram a Jairo: "Tua filha morreu. Por que ainda incomodaram o mestre?" Jesus ouviu a notícia e disse ao chefe da sinagoga: "Não tenhas medo, basta ter fé." E não deixou que ninguém o acompanhasse, a não ser Pedro, Tiago e seu irmão João. Quando chegaram à casa do chefe da sinagoga, Jesus viu a confusão e como estavam chorando e gritando. Então ele entrou e disse: "Por que essa confusão e esse choro? A criança não morreu, mas está dormindo." Começaram então a caçoar dele, mas ele mandou que todos saíssem, menos o pai e a mãe da menina, e os 3 discípulos que o acompanhavam. Depois entraram no quarto onde estava a criança. Jesus pegou na mão da menina e disse: "Talita cum", que quer dizer: "Menina, levanta-te." Ela levantou-se imediatamente e começou a andar, pois tinha 12 anos. E todos ficaram admirados. Ele recomendou com insistência que ninguém ficasse sabendo daquilo e mandou dar de comer à menina. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que esta palavra se cumpra na minha vida e na sua vida. Estamos diante de uma palavra que tem o poder de realizar em nós aquilo que ela está nos anunciando. E o primeiro anúncio é exatamente essa atitude de Jesus, de estar sempre em movimento, sempre caminhando. Caminhar de uma margem para outra, de cidade em cidade, de lugares em lugares, mostra a decisão de Jesus de fazer a vontade do Pai. Quando Jesus então chega ali, uma multidão aproxima-se dele e Jairo, o chefe da sinagoga, pede para que Jesus vá até a sua filha, porque ela está muito mal. E ele pede 2 coisas. Primeiro, que ele possa tocar nela, ou seja, para que ela fique curada. Jesus vai, aproxima-se dela, toca e convida a levantar. Veja que aqui tem um mistério da misericórdia de Jesus. No entanto, nesse trânsito, aparece uma senhora que há 12 anos estava lutando contra uma hemorragia. A hemorragia sempre é o símbolo de perder a vida, né? Perder o sangue significa perder a vida. E aquela mulher
Já tinha tentado com todos os médicos que ela conhecia, gastado tudo que tinha e não conseguiu estancar aquele sangramento. E, no entanto, ela faz uma profissão de fé. Se eu tocar na roupa dele, eu ficarei curada. Veja que aqui está algo que eu e você podemos fazer. Professar a nossa fé no poder salvífico de Jesus. No poder de salvar-nos, de curar-nos, de tirar de nós a morte que impera sobre nós, a morte causada pelo pecado. Toda cura física é também um sinal de uma cura espiritual que Deus quer fazer na minha e na sua vida. Aquela mulher, ao tocar, faz a experiência do poder de Jesus. E Jesus então pergunta: quem me tocou? Veja que é uma pergunta de Jesus muito interessante, porque muitas e muitas pessoas estavam tocando nele, mas aquela mulher tocou com fé. Que Deus nos dê essa graça de tocar em Jesus com fé. Quando nós recebemos a Eucaristia, quando nós rezamos, quando nós ouvimos a palavra, acreditemos. Se eu toco em Jesus, Ele me purifica, Ele me salva, Ele me santifica. Que Deus nos dê essa graça de fazer a experiência daquela hemorroísa. Pela fé, nós podemos ser salvos. E a fé significa submeter a nossa vontade à vontade de Deus. Abençoe-nos o Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Muita saúde e paz para você e para toda a sua família.